Bem-vindos ao canal Chico Pira. Hoje eu tenho um dos convidados que eu mais sonhei em ter aqui, que é o reverendo Ricardo Mário Gonçalves. Ele é a história viva do budismo brasileiro. Hoje eu quero que ele nos conte sobre isso. Ele pertence à Ordem Terra Pura. Acredito eu que foi o primeiro monge brasileiro, ou pelo menos o primeiro monge de não origem oriental. Então, muito bem-vindo, obrigado de coração por ter aceitado esse convite. E eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história para nós, assim, como que surgiu o budismo em sua vida? Bem, é uma grande honra participar dessa sua empresa de apresentação do budismo ao público brasileiro, né? E acredito que eu seja um dos testemunhos mais antigos, né, da trajetória do budismo no Brasil, porque meu primeiro contato com o budismo se dá ainda menino, nos anos 50, né, numa época em que ninguém ainda falava de budismo no Brasil, né, nos anos 50. O que existia? Existiam os templos fundados pelos japoneses, templos recém-fundados, né? Os templos são construídos a partir de 1952, né? As missões oficiais, né? E acredito que eu tenha sido um dos primeiros brasileiros a ter acesso a esse mundo, né? Bem, a coisa começa na infância, né? Porque eu gostava muito de ler histórias de aventuras e de viagens em países exóticos, né? O primeiro contato com o budismo se dá já no curso primário. Eu recebi de presente da minha professora um livro de Viagens de Marco Polo, de Lúcia Machado de Almeida, nunca vou esquecer esse nome, né? E ali então se falava que o Marco Polo esteve na ilha de Ceilão e ouviu contar a história de um homem muito sábio chamado Buda, né? E ele fazia menção também à ilha de Cipangu, que seria no Japão. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em Japão, né? E eu gostava, então, desse tipo de literatura, de viagens, né? Descrição de países exóticos do Oriente, né? Eu lia os livros de Júlio Verne, eu lia também os romances de um italiano chamado Emilio Salgari, que escreveu vários romances de aventuras passados no Oriente, na Índia, na China, na Malásia. Tinha uma série, Sandokan, o Tigre da Malásia, né, que contava a história de um pirata malaio que lutava contra o imperialismo inglês, né, no fim do século XIX. Né? Então eu gostava desse tipo de literatura. E quando eu chego no curso secundário, o acaso me colocou num colégio em que a metade dos alunos da minha classe eram filhos de japoneses. Então eu dei um grito de alegria: oba, então o Oriente está aqui. Então, Qual cidade? tenho anos agora para chegar ao Oriente. Né? Assim, Qual cidade que o senhor estudou? Aqui em São Paulo, no Colégio Estadual de São Paulo, no Parque Dom Pedro, ficava perto do mercado municipal, onde tinha muitos comerciantes japoneses, e vários filhos desses comerciantes estudavam nesse colégio, né? Então, a partir desse meu interesse pelas coisas do Oriente, comecei a fazer amizade com os japoneses, com os meninos, filhos de japoneses. Comecei a visitar as casas, a fazer amizade com as famílias, a começar a aprender a língua. Os meninos me ensinaram a ler gibi, a ler mangá, que é o gibi japonês, né? O meu aprendizado de japonês começou com mangá, né? E eu gostava muito de histórias do Japão antigo, né? De histórias que se passavam na época feudal, histórias de lutas de samurai, coisas do gênero, né?
Depois comecei a me interessar também por música, por dança, por teatro. Naquele tempo havia muito programa de rádio em japonês, música japonesa, né? Eu gostava de ouvir o rádio, e o rádio também me ajudou muito a me familiarizar com o idioma, né? Depois, quando eu já estava no colégio, eu comecei a me aproximar de grupos que praticavam atividades como dança, canto, teatro, música folclórica. Passei mesmo a acompanhar alguns grupos de dança, e foi isso que me levou ao budismo, porque alguns grupos de dança ensaiavam nos templos budistas, e as minhas primeiras visitas aos templos aqui em São Paulo foram acompanhando grupos de dança para participar dos treinos. E aí eu comecei a me interessar pelo budismo em si, né? E a partir da dança, né, eu passei direto, né, ao aprendizado do budismo. Isso nos fins dos anos 50, né, e comecinho dos anos 60, né? E assim foi um aprendizado paralelo, né? Porque à medida que eu me encantava com o budismo, cultura japonesa, né, eu elaborei um projeto. Não, eu vou estudar história e me dedicar à história das religiões, e dentro da história das religiões vou me especializar em budismo, né? E eu entrei para a Universidade de São Paulo em 1961, né? E acontece que naquela época o nosso diretor, professor Eurípides Simões de Paula, estava começando a montar os cursos de História Oriental e também os cursos de Letras Orientais, ou seja, língua e cultura japonesa, chinesa, sânscrito, etc., né? Então ele viu logo que eu tinha esse interesse específico por cultura oriental, e praticamente desde os meus tempos de estudante de graduação, ele já me pegou para ajudá-lo a montar esses cursos, né? Então, naturalmente, eu me encaminhei, né, desde os tempos de graduação para me aperfeiçoar em História do Oriente. E, paralelamente a isso, eu frequentava os templos fazendo um aprendizado prático, né, vivencial do budismo. Então, a minha vida foi dividida em duas carreiras paralelas e complementares. De um lado, o estudo acadêmico do budismo, né? Depois da graduação, eu me especializei em termos de pós-graduação, fiz uma tese de doutorado sobre a consciência histórica do budismo medieval. Isto foi defendido na USP em 1971, nos fins de 1971, né? Depois, em 1977, eu fiz uma tese de livre docência sobre a importância do budismo na formação de uma ética econômica modernizante no Japão. Ou seja, eu apliquei as teses da sociologia do Max Weber na análise da trajetória do budismo no Japão e seus efeitos na sociedade, né? Ou seja, o que sempre me atraiu mais foi o estudo e a prática, né, desta parte social, né? Eu estava interessado em ver, né, os efeitos da prática budista sobre a sociedade, né, em que o budismo afetava para melhor ou não, né, a existência da sociedade, no caso que eu estudei, no caso do Japão, né? E eu acabei me especializando nisto, né? Tanto que hoje o que eu proponho é aquilo que eu chamo de um budismo socialmente engajado, né? Um budismo com um olhar voltado para o social, né?
procurando aplicar o budismo no sentido de ajudar a resolver os problemas sociais, né? Ou pelo menos tornar a vida das pessoas um pouquinho mais suportável, né? Numa sociedade que os problemas se avolumam cada vez mais, né? Como é o caso que nós estamos vivendo hoje, né? Eu acredito que o budismo tenha alguma coisa que ajude as pessoas, que motive as pessoas a enfrentar com coragem e dignidade esses desafios, né, que o mundo de hoje está apresentando, né? E agora mais do que nunca, né, nesses tempos de pandemia, ou melhor, de sindemia, né? Eu estou usando a palavra sindemia em lugar de pandemia, porque sindemia seria a doença intimamente imbricada com fatores de natureza social, econômica e política. Porque a doença não é só problema médico, não é só problema de vacina. A doença exige uma série de medidas, né, de natureza social, econômica e política, né, para melhorar a vida da população, né? A população mais pobre que continuará sempre sendo a mais sacrificada, a mais atingida, né, pela doença, né? Então é assim que nós vemos o budismo, né, como uma doutrina e uma prática, né, com o olhar voltada para o social, né? Eu costumo dividir o budismo em duas categorias, né? O budismo em si mesmado e o budismo engajado. Existe o budismo em si mesmado, que é aqueles que praticam apenas o budismo como uma forma de introspecção, práticas meditativas para olhar para dentro de si mesmo, né? E muitas vezes essas pessoas se perdem no ensimesmamento, né? E deixam de olhar em torno de si, né? O meu chamado seria, por favor, levanta um pouco dessa almofada de meditação e dê uma olhada, veja o que está acontecendo em torno de você, né? E veja o que você, como budista, pode fazer, né, para tentar amenizar um pouco os gravíssimos problemas, né, que a população está vivendo aí à nossa roda, né? Então, esse budismo mais voltado para o social, eu chamaria de budismo socialmente engajado, né? Então, essa é a minha principal maneira, né, de encarar o budismo, de viver o budismo, né? Inclusive, sendo eu historiador, né, me interessei basicamente por isso, né, pelos efeitos da prática do budismo na sociedade, né. E dito isso, né, talvez eu possa dizer mais algumas coisas a respeito de como o budismo se apresenta na sociedade, né. Para começar, eu uso a palavra no plural, não no singular. Não existe budismo, existem budismos. O rótulo budismo abrange uma infinidade de práticas, de caminhos, de sistemas de crença, de estilos, de vivência, né? Há uma grande diversidade, por exemplo, à escala nacional, né? O budismo antigo na Índia era uma coisa, né? O budismo no Japão se tornou alguma coisa completamente diferente. O budismo na China também era outra coisa. O budismo tibetano é outra coisa. Hoje em dia surgem também os budismos ocidentais, né? Inclusive já temos formas de budismo criadas pelos próprios ocidentais para seu uso e deleite, né? E são maneiras de viver o budismo um pouco diferentes, né, daquelas do Oriente tradicional, né? Então, o mundo budista, ele se caracteriza por uma grande diversidade, né? Agora, a minha formação pessoal se deu dentro dos quadros do budismo japonês.
Então não adianta vir me perguntar sobre budismo tibetano, que eu não entendo nada, não conheço a língua, nunca tive contato pessoal com tibetanos, né? Não posso dizer nada a respeito, né? A minha experiência e meu estudo, a minha vivência, então, se reporta ao budismo dos japoneses, né? O budismo mais antigo no Brasil é exatamente o budismo trazido pelos imigrantes japoneses. Os imigrantes japoneses vieram para o Brasil como trabalhadores agrícolas. Os primeiros chegaram em 1908, né? E é interessante que no primeiro navio de imigrante já veio um monge budista como imigrante, como trabalhador agrícola. Era o monge Ibaragi Nitsui, que pertencia a uma das várias escolas, né, do chamado budismo de Nichiren, dos discípulos do mestre Nichiren. Este foi o primeiro grande pioneiro, né, do budismo no Brasil, né? E entre os imigrantes não havia monges, mas havia alguns devotos fervorosos que estavam familiarizados com a leitura dos sutras, com a realização de rituais, né? E assim, quando morria alguma pessoa na comunidade, esses devotos eram chamados, né, para fazer, às vezes, sacerdotes e oficiar os ritos fúnebres. Agora, as missões budistas só começaram a vir ao Brasil na pós-guerra, a partir de 1952, quando se regularizaram as relações diplomáticas entre Brasil e Japão, fim do período conturbado da Segunda Guerra Mundial. Aí os imigrantes japoneses começaram a se organizar para mandar vir missionários prestar-lhes assistência religiosa, uma vez que eles perceberam que não podiam mais voltar ao Japão, que tinham que se organizar para se estabelecer diretamente no Brasil e criar raízes, formar família e tudo mais, né? Então, a partir de 1952 é que surgem as várias missões japonesas no Brasil. Essas missões hoje estão organizadas numa federação, né? A Federação das Escolas Budistas Japonesas no Brasil, né? Que tem sede aqui em São Paulo. Nós temos várias missões, né, daquilo que nós consideramos ser as formas tradicionais de budismo japonês, né? Então, nós temos várias linhagens. Nós temos a linhagem da Terra Pura, a qual pertenço, que compreende no Brasil 3 escolas. Tem a escola Jodo, ou Judoshu, e tem a escola Jodo Shinshu, ou verdadeira escola da Terra Pura, que se divide em 2 ramos, Nishi Honganji e Higashi Honganji. Eu pertenço ao Higashi Honganji, que é uma ordem que chegou ao Brasil em 1952. Está presente no Brasil em 1952. Além das linhagens da Terra Pura, nós temos as linhagens Nichiren. Na federação nós temos 2 escolas, né, que pertencem à linhagem Nichiren. Temos também a linhagem Zen, que é a escola meditativa e contemplativa, que na nossa federação é representada pela escola Soto Zen, que tem a sede no bairro da Liberdade, em São Paulo. A figura mais conhecida dessa escola Soto Zen é a monja Koen, né, que tem um trabalho, tem uma repercussão à escala nacional, né? E temos ainda uma escola de Vajrayana, a escola Shingon, de budismo esotérico, também tem vários templos, né, no Brasil, e faz parte da nossa federação, né? No meu processo de formação, na realidade, eu passei por várias dessas escolas. Os meus primeiros contatos com o budismo japonês, com os meus amiguinhos do curso colegial,
foram com a verdadeira escola da Terra Pura, que é a forma de budismo mais difundida, né, entre a colônia japonesa no Brasil. A maior parte das famílias japonesas pertencem a essa escola em uma das suas duas subcorrentes, o Nishi e o Higashi. E os meus primeiros contatos foram exatamente com o Nishi e Higashi. Depois, eu tive também contatos com a escola meditativa, a escola Zen. Na realidade, eu passei 10 anos lá. Depois, eu me interessei pelo Vajrayana, pela escola Shingon de budismo esotérico. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir ao Japão nos anos de 1972 e 1973, e eu consegui fazer a iniciação completa no esoterismo Vajrayana japonês. Depois voltei ao Brasil e a escola que me proporcionou melhores condições de trabalho, mais efetivo para o meu trabalho, foi o velho e bom Higashi Honganji, que eu conhecera na infância. Então, hoje eu brinco, né? Eu nasci no Higashi Honganji e depois de uma longa caminhada por várias escolas, eu voltei para casa. O Higashi Honganji é a minha verdadeira casa, né? Depois, na qual regressei depois de uma longa peregrinação ou perambulação pelos e outras correntes do budismo japonês que eu conheci lá no Japão. Eu vivi no Japão um ano, né? De 1972 até fim de 1973, e além de fazer iniciação vajrayana, eu entrei em contato com outros grupos, com outras escolas, né? Por exemplo, existe no Japão uma tradição de ascetas que praticam austeridades nas montanhas, chama-se Shugendo, ou a escola dos Yamabushi. Os Yamabushi são ascetas, né, que vivem nas montanhas, né? Na realidade, eles pernoitam ao ar livre, né? Dormem das montanhas, e Yamabushi significa exatamente isso, aquele que pernoita nas montanhas. Os Yamabushi são uma espécie de ordem esotérica ligada ao Vajrayana. Eles praticam uma série de austeridades, né, durante as várias incursões que eles fazem na montanha. Existe no Japão toda uma geografia sagrada. Certas montanhas são consideradas como réplicas terrestres de mundos sagrados celestiais, de mundos dos Budas, né? E os Yamabushi penetram nessas montanhas como espaços sagrados, onde eles realizam então as atividades, né? Purificação na água gelada, nas cachoeiras, práticas de meditação, sentados em rocha na beira do abismo, ritos esotéricos trazidos da Índia, por exemplo, o antigo sacrifício védico do fogo, era em sânscrito, na Índia. No Japão chama-se Goma, né? Esse ritual é mantido tanto no Vajrayana oficial nos templos, como também no Shugendo, na prática dos ascetas das montanhas. Então eu tive a oportunidade de viver alguns estágios entre esses ascetas do Shugendo, experiência muito interessante que eu tive a ocasião de viver no Japão. Mas depois de tanta perambulação, que realmente me deu condições de me fixar numa linha, foi a verdadeira escola da Terra Pura, na
E, recapitulando, temos no Brasil 2 ramos, o Nishi Honganji, o Gonpa Honganji, e o Higashi Honganji, ou Otani Ha, ou Otani, né? O nome oficial da ordem, que pertence à ordem Otani do Jodo Shinju, Otani Ha. E o trabalho que eu mais tenho me dedicado ali é a tradução de textos, né? Porque há uma grande falta de material português. E a condição sine qua non para se fazer um trabalho profícuo, né, de difusão do Brasil, seria expor de uma boa literatura para o português os textos sagrados, os textos fundamentais, né? E a partir desses textos traduzidos, né, realizar prédicas, homilias, questões em português, né? Então esse é o meu principal trabalho. E para isso nós fundamos o que eu chamo de oficina de tradução. A oficina de tradução é um grupo de trabalho que nós temos dentro do e ali eu dirijo uma equipe de monges mais jovens que eu, monges estudantes do trabalho de tradução. O meu objetivo é formar uma equipe, criar uma equipe que seja capaz de levar a cabo esse trabalho de tradução dos textos sagrados, a partir dos originais. Ou seja, como nós somos uma escola japonesa, basicamente nós temos que traduzir textos a partir do japonês. É bom também conhecer sânscrito, chinês, etc., mas apenas como conhecimento, digamos assim, subsidiário, complementar, né? O necessário é um bom domínio da língua japonesa para traduzir os textos a partir do original. Tradução de texto em inglês, e saborear o texto original. Você pode, se você tem 2 traduções do francês ou do inglês, você pode usar como subsídio, como uma lateral auxiliar. Você tem que entrar em contato com o texto fundamental, o texto original. Isto para fazer o trabalho básico, o trabalho de tradução. É claro que não vamos exigir que todos os linguistas aprendam japonês, não é isso. Não é isso. Mas os especialistas, aqueles que se dedicarem ao trabalho de traduzir os textos e fazer a exegese doutrinária dos textos, esse tem que passar por uma educação, uma formação completa, um bom domínio, não é, do japonês, não só do japonês moderno, mas do japonês clássico, do japonês medieval e até do chinês literário, né, porque os japoneses, na realidade, eles não traduzem os textos do japonês. Eles fazem a leitura dos textos chineses. Eles criaram uma forma japonesada de ter os textos chineses para Kanban. E a pessoa que for trabalhar com precisa se familiarizar com o Kanban, ou seja, com a leitura japonesa da literatura chinesa. Então, basicamente, é com isso que nós trabalhamos, né? Uma oficina de traduções, e já temos alguns trabalhos publicados, né, na nossa oficina de traduções, né? Alguns dos trabalhos que eu publiquei até me renderam o conhecimento por parte do governo japonês. Ou seja, no ano de 2008,
2008, né, foi comemorada o centenário, né, da vinda dos primeiros imigrantes para o Brasil. E nesse ano de 2008 eu publiquei um trabalho que se chama A Ética Budista e o Espírito Econômico do Japão. Nesse trabalho eu analiso o pensamento do comércio japonês no século XVII, chamado Suzuki Shoten. Ele dava uma série de instruções práticas, né, para os japoneses pertencentes aos diferentes grupos sociais. Na época, né, no século XVII, né, o Japão estava numa espécie de sociedade feudal, parecida com a Europa medieval, né? Nós tínhamos 4 classes sociais principais: os guerreiros, os agricultores, os artesãos e os comerciantes. Então, ele escreveu um tratado, né, dirigido a esses 4 grupos sociais, dizendo como os guerreiros e como os agricultores deviam aplicar a ética budista, seu trabalho na terra, a produção de alimentos, e os artesãos como deviam aplicar o budismo, de criar coisas, construir coisas, né? E finalmente com os comerciantes, né, que deviam reger a sua vida profissional através da ética budista. E essa parte dos comerciantes é interessantíssima, porque na sociedade feudal japonesa o comerciante era muito desprezado, era considerado um pária, um desprezível. Quer dizer, o comerciante não produz nada, ele não fabrica nada, ele apenas transporta as mercadorias aqui para lá, compra e vende e ganha dinheiro sem produzir nada. Então, era considerado uma espécie de pária social, né? E esse mestre que eu estudei, o Suzuki Shoten, não é bem assim. O comerciante tem uma função social importante, que é de fazer as mercadorias circularem livremente. Ele emprega pela primeira vez a palavra Jiyu, liberdade, que é uma palavra de origem budista, né, no sentido de uma prática econômica. Então, ele é uma espécie de precursor japonês do liberalismo no bom sentido. Não isso que a gente tenha essa coisa horrorosa chamada liberalismo. Liberalismo entendido como uma atividade econômica baseada na livre circulação de bens para suprir de bens das comunidades que dele sejam desprovidas, né? Então ele é uma espécie de precursor, né, de um certo liberalismo econômico, né? Eu estudei esse pensador a partir das como um exemplo de como a ética budista pode ter ajudado o Japão no seu processo de modernização. Quer dizer, se o Japão se tornou uma grande potência econômica, isso não surgiu do dia para a noite, né? Não foi apenas a partir da assimilação da cultura ocidental. O Japão tradicional já tinha elementos, né, favoráveis a uma prática econômica nacional, né? E eu mostrei esse curso de Shoten do século XVII, por exemplo. E esse livro me valeu, então, uma condecoração, né, do governo japonês, né? Fui considerado um dos brasileiros que ajudou o estabelecimento de um bom relacionamento mútuo entre o Brasil e o Japão, né, que beneficiou ambas as partes, né?
Ou seja, o aspecto que mais me interessa é esse, o aspecto social, né? E é assim que eu vejo também a doutrina da terra pura. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a terra e a terra pura, né? Terra pura, Jodo em japonês. Talvez a expressão não seja a mais feliz, porque terra pura dá a impressão de uma coisa estática, de uma coisa parada, né? Um dos nossos professores lá no Japão, que aliás uma França, o professor Yamaguchi Susumu, dizia, em vez de terra pura, é melhor dizer terra da purificação, porque assim você entende o conceito como alguma coisa dinâmica, alguma coisa que está sempre em transformação, não uma coisa parada, estática, né? Terra pura tem 3 significados principais, né? Em primeiro lugar, um significado filosófico. Bem, o ponto de vista fundamental do budismo é que nós, seres humanos, vivemos num estado de ignorância, ou seja, nós padecemos de uma gravíssima distorção cognitiva. Nós temos uma visão falsa da realidade, uma visão que é perturbada por uma série de fatores mentais negativos, que são os 3 primeiros, né? Que seriam a ignorância, a cólera e a ganância, esses 3 pequenos da mente, né? E nos mergulham, então, numa visão totalmente equivocada da realidade. Ou seja, o budismo compara a vida, não é, do homem normal, entre aspas, com ele ser embriagado. Então nós temos que despertar, temos que acordar. E a terra pura nada mais seria do que a visão do real em si, à medida que nos livramos da escravidão aos sentimentos mentais, vivemos o mundo como realmente ele é. Então isso seria, digamos assim, uma visão mais filosófica da terra pura, né? Agora, existe uma segunda visão da terra pura, que é a que me interessa mais, porque diz respeito à prática social, ou seja, nos textos budistas nós encontramos uma descrição, né, de uma terra mítica, de uma terra maravilhosa, em que tudo é perfeito, uma espécie de paraíso, né, com belas árvores, palácios, uma água pura, e ali habitam os Budas, os Bodhisattvas, os Grandes, né, e realmente perfeito, né? Agora, como é que nós vemos essa descrição da terra pura? É uma espécie de sinalização para a gente perceber que aqui onde estamos vivendo, na terra impura, alguma coisa muito errada está acontecendo. Seria muito bom que o nosso mundo fosse exatamente aquilo que é descrito nos textos, né? O perfeito, onde não há ódio, não há discriminação, não há ganância, não há exploração, não há guerra, não há violência, não há tirania, né? Mas nós vivemos num mundo exatamente contrário disso, né? Um mundo impuro. Então a terra pura descrita nos textos, né? Uma espécie de sinal vermelho, olha, o mundo de vocês aí está totalmente errado, né? Então, até vocês conseguirem se libertar desse sofrimento infeliz, mergulhados, vocês precisam se libertar, se intoxicar nos venenos mentais e criar um estado em que seja possível construir uma sociedade sem violência, sem exploração, sem ganância, né?
sem ódio, né? Então a terra pura é também um ideal de aperfeiçoamento social. E temos uma terceira visão, né, que talvez tenha sido a mais importante na Idade Média, de difusão do budismo entre os mais simples, mais simples, que seria ver a terra pura como um possível destino próximo, um possível destino, né, para a pessoa ir nascer depois da morte física, né, e ali continuar, né, o seu processo de aprendizado do budismo, com os Budas e os Bodhisattvas, né, que habitariam nessa terra de perfeição, né? Esse é o aspecto, digamos assim, que menos me afeta, que menos me interessa. O que me interessa mais é o primeiro aspecto, ver a terra pura como uma alegoria do relativo real. Sim. E nós passamos enxergando distorções cognitivas, e em segundo lugar, a terra pura como uma sinalização de nós acontecendo coisas muito erradas aqui no nosso mundo, e temos que trabalhar bastante para ver se remediamos esses terríveis males, né, que afetam a nossa sociedade, que nos fazem ser tão infelizes, né? Esse seria, digamos assim, uma exposição sintética, né, da trajetória do budismo. Se você quiser complementar as perguntas, mais que tenha ficado no ar, né, Reverendo, eu fiquei com uma dúvida. O senhor, como historiador, que estudou a cultura do Japão, estudou o budismo pelo meio acadêmico, qual é a diferença de estar estudando isso da forma acadêmica para a forma de estar praticando isso e estar estudando isso dentro dos templos, recebendo esse conhecimento do mestre para o discípulo? Eu acho que são duas formas de aprendizado que se complementam, né? Principalmente num país em que o budismo entrou recentemente, em que o budismo é alguma coisa muito estranha, né? Você precisa atuar nas duas frentes, né? Além de atuar nos templos, né, de produzir, então, o trabalho, né, de ensino, né, da vivência do budismo para as pessoas que querem seguir esse caminho. Precisamos também de conquistar o que eu chamo de respeitabilidade acadêmica, ou seja, o budismo não pode ser visto como uma coisa folclórica, exótica, ou um amontoado de superstições ou práticas esquisitas dos orientais, né? Mas precisa ser visto como um sistema de pensamento, né, que tem a sua estrutura lógica, racional, né? Tem os seus fundamentos textuais, tem maneiras, né, de se abordar esses textos, de estudá-los, extrair deles uma prática, né? Então, para que o budismo adquira respeitabilidade na sociedade brasileira, a gente precisa adquirir o que nós chamamos de massa crítica. O que é a massa crítica? É um número suficiente de mestres e doutores. Isso, felizmente, já estamos começando a ter. Já várias pessoas na universidades brasileiras, principalmente nos cursos de ciências da religião, né, que têm mestrado e doutorado em estudo, fizeram algum estudo
antropológico ou sociológico, histórico sobre o budismo, e conseguir um grau acadêmico com isso. Então, eu acho que as duas coisas se complementam, né? Para atuar nos templos, para atuar junto ao público, a pessoa precisa estar sabendo do que está fazendo, né? Precisa agir com responsabilidade, precisa ter o devido respaldo acadêmico, né? Para trabalhar nesse campo, né? Não pode atuar de forma amadorística, interpretando as coisas de sua cabeça, né? Tem que seguir o esquema adotado nas escolas, né? E o budismo japonês é o que melhor conseguiu se adaptar ao sistema acadêmico ocidental. Lá no Japão, a formação dos monges se dá em universidades que seguem o modelo ocidental das universidades. Nos outros países budistas, acredito que a maior parte dos monges é formada de maneira tradicional nos mosteiros, né? Agora, no Japão, não. No Japão existe, é claro, uma formação tradicional em mosteiros, mas essa é complementar a uma formação acadêmica universitária, seguindo as normas, né, das práticas educacionais vigentes nas universidades aqui no Ocidente. Então, as duas coisas se complementam. Reverendo, andando por algumas cidades aqui do norte do Paraná, se tem um mito que, mas para estudar o budismo tem que aprender o japonês. E aí eu sempre pergunto, mas por quê? Aí eles me contam, não, porque ali tem um lugar que eles ensinam o budismo, mas é só para os descendentes de quem é descendente de japonês. Então eu imagino que esse processo das escolas budistas japonesas estarem fechadas há um tempo atrás só para os descendentes realmente aconteceu pelo relato das pessoas. E eu imagino que o senhor viu tudo isso ser aberto. Foi dessa forma? Foi, exatamente. Né? Nos primeiros tempos, a barreira linguística era terrível, né? Porque não havia canais de comunicação, né? Os japoneses não sabiam falar em português e os brasileiros não conseguiam se comunicar com os japoneses, né? Agora é que essas barreiras começam a cair, né? E como um trabalho fundamental para derrubar essas barreiras, nós criamos esse trabalho que eu chamo de oficina de tradução, né? O trabalho de tradução dos textos budistas para o português, né? E agora o nosso principal objetivo é de treinar clérigos, treinar ministros do Dharma, né, capazes de dar instrução budista em português. Porque hoje em dia, inclusive, as famílias japonesas não falam mais japonês, esqueceram a língua japonesa, né? E as próprias famílias reclamam quando aparece um monge que só fala japonês. Não, nós queremos os ritos em português, queremos as pregações em português, né? Então, o budismo em língua japonesa ele vai desaparecer. E para evitar que com ele o budismo inteiro desapareça, nós estamos fazendo um trabalho, né, no sentido de proporcionar boas traduções dos textos e criar, treinar, né, ministros do Dharma, sacerdotes, digamos assim, capazes de fazer prédicas, homilias em português, né? E nós já temos alguma coisa nesse sentido. No nosso templo, nós temos todos domingo de manhã às 10h30, aquilo que se chama o Dharma Dominical, que é um pequeno ofício seguido de uma pregação em português, obrigatoriamente em português. Então nós já estamos lutando no sentido de derrubar essas barreiras linguísticas, né?
Mas inicialmente teve uma resistência quando quiseram traduzir o Dharma do japonês para o português? Teve essa resistência ou foi uma coisa que foi bem aceita por todos? Resistência eu não diria, mas muita gente achava que era um trabalho extremamente difícil e quase impossível, né? Como eu tive a felicidade de ter um bom treinamento em língua japonesa, e quando jovem eu trabalhei como tradutor de filmes japoneses, eu logo consegui uma certa facilidade, né, para fazer tradução, né? Mas as pessoas tinham a tendência de confiar demais em mim e botar o trabalho de traduzir nas minhas costas. Chegou um momento eu me revoltei, disse, não vou mais traduzir nada para vocês. Se vocês tratem de aprender, porque eu sou uma pessoa idosa, não sou eterno, não vou estar aqui a vida inteira para traduzir para vocês. Então vocês façam o favor de começarem a traduzir, façam um esforço, eu ajudo, eu corrijo as traduções que vocês fizeram, mas eu não vou mais traduzir uma palavra para vocês. Fiz uma espécie de greve e funcionou, né, porque o pessoal começou a traduzir no começo com algumas dificuldades, eles estão apresentando bons resultados, né, no trabalho de tradução, né? Por isso eu falo em oficina de tradução, né? Não é um trabalho individual, não é uma pessoa que vai traduzir um texto sozinho, né? A tradução é discutida em grupo, as pessoas discutem o vocabulário, discutem várias soluções possíveis para traduzir um termo técnico budista. A gente vai elaborando um glossário de termos técnicos, né? E a partir daí a gente faz um primeiro rascunho de uma tradução que é discutido por todo o grupo e a gente chega a uma forma definitiva, né? Por isso que eu chamo oficina de tradução. A minha outra pergunta também, aproveitando essa tua parte acadêmica, é que quando os ocidentais olharam para o budismo com o seu olhar ocidental, eles fizeram uma má interpretação ao julgar o budismo como uma religião, ao considerar o budismo como algo ateu? Bem, os que julgaram o budismo algo ateu acertaram na mosca, porque é exatamente isso. O budismo não é uma religião teísta como o cristianismo, o judaísmo, o islã, que tem um Deus criador que criou e rege o universo, nada disso. Não. O budismo é uma religião do despertar. Ou seja, o seu objetivo é terapêutico, é nos livrar da distorção cognitiva e nos fazer ver a realidade tal como ela é, né? Então, se existem deuses ou não existem deuses, né? Eu me recordo de uma experiência na juventude, né? No tempo que eu comecei a ir para os templos acompanhando grupos de dança, para fazer ensaios de dança, né? Eu estava lendo lá um trabalho de mitologia que a professora de dança me deu. Olha, para entender a dança japonesa, você precisa entender um pouco de mitologia budista, porque aparecem os Budas, os Bodhisattvas, os deuses. Então me deram um manual de mitologia budista para ler. E eu cheguei para um missionário e perguntei, olha, eu estou lendo aqui esse manual aqui para entender melhor a dança, aqui aparece um monte de divindades celestes, terrestres, subterrâneas,
O que vocês acham? Esses deuses existem mesmo ou não existem? Ele disse, se você acreditar, existem. Se não acreditar, não existe. Esse foi o meu primeiro passo no budismo. Foi aí que eu senti que no budismo havia uma coisa muito séria, muito importante, muito mais importante e sério do que discutir se Deus existe ou não existe. Aí eu resolvi apostar nisso, resolvi partir dessa discussão. Então começou por aí, né? Mas com relação a esse olhar do ocidental em relação ao budismo, o senhor consegue apontar algum erro nesse olhar? No século XIX, quando começaram a aparecer as traduções budistas, né, havia na cultura ocidental um certo mal-estar, um certo descrédito diante das tradições, né? Filósofos que questionavam e negavam tudo, por exemplo, Nietzsche, né? E aí criou-se uma visão nihilista do budismo, o budismo visto como o culto do nada, o culto da negação total de tudo, né? Esse foi o grande equívoco, né, do ocidental, porque não é. No pensamento budista, nós negamos os conceitos errôneos, né? E a partir dessa negação, né, nós acreditamos que seja possível atingir o real que está para além, né, de falsos conceitos, de conceitos errôneos, né, nascidos de uma percepção cognitiva equivocada, né? Então, na realidade, não é um niilismo, não é uma negação total, mas é aquilo que os cristãos chamam de apofatismo, ou visão apofática do real. Apofático significa negação de conceitos, não é? Quer dizer, você não pode definir o real dizendo que ele é isto, como é que ele é aquilo, você só pode dizer o que o real não é. Tem um texto indiano antigo, pré-budista, no Upanishad, um texto hindu, que diz que havia um sábio, cada vez que alguém fazia uma pergunta, ele respondia neti, neti, neti. Ele, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Isso seria o pensamento apofático. Você não pode definir o real, não pode descrevê-lo em pensamentos e palavras, então qualquer conceito que você elabore, qualquer conceito teórico, você tem que criticar e negar, porque o real estará sempre além, né? E os ocidentais no começo entenderam isso como um niilismo, como uma negação radical de tudo, mas não é, digamos assim, uma via apofática do conhecimento espiritual. Quando nós morremos e se tivermos feito uma boa prática e conseguimos ir para a Terra Pura, o que de nós vai para a Terra Pura? Pois é, existem várias correntes, várias visões dentro do budismo, né? Uma delas é a escola Yogacara, que serve de fundamento filosófico à Terra Pura e ao Zen e ao Vajrayana, né? O Yogacara, ele fala de uma consciência armazenadora, alaya vijnana, consciência armazenadora. É um conceito que se aproxima muito da ideia junguiana de inconsciente coletivo, né? A ideia é mais ou menos a seguinte: tudo que nós fazemos, pensamos e falamos gera sementes de energia, e essas sementes ficam depositadas, né, nessa consciência armazenadora como sementes de plantas lançadas da terra.
Então a semente é lançada na terra, então ela vai desabrochar, vai nascer, vai surgir uma planta, vão surgir frutos, né? Todas as sementes produzem frutos, né? Então, se é que é alguma continuidade, né, da vida pessoal após a morte física, então seria em termos de alaia, desse depósito de consciência armazenadora, levar essas sementes para algum lugar e essas sementes desabrocharem e produzirem novos frutos, né? Essa é uma das visões tradicionais que tem, né? Mas eu, pessoalmente, sou muito pragmatista, né? Ou seja, se você acredita ou não em vida após a morte, não importa. Se acreditar ajuda você a despertar, ótimo, acredite. Se não acreditar é melhor para você despertar, então não acredite. O budismo é o conceito de hábeis meios salvíficos, ou bem, o paia. Então, essas doutrinas, se existe vida após a morte, não existe, são hábeis meios salvíficos para conduzir o sujeito ao despertar. Se essas ideias ajudam, ótimo, creia nelas. Se não ajudam, então deixa, joga fora. Ou seja, nesse ponto o budismo é extremamente pragmático e se aproxima de certas correntes filosóficas modernas, né, do pragmatismo, por exemplo, de Rorty, né, que é um grande filósofo pragmatista americano contemporâneo. Né? Não importa muito, não é se uma doutrina seja verdadeira ou não, basta que ela funcione. Se ela funcione e faça o sujeito despertar para o real, é isso que importa. Essa quantidade de sementes, né, do Alaya Vijnana que o senhor explicou agora, precisaria... O senhor falou que a gente vai produzindo essas sementes conforme a gente vai pensando, vai agindo, vai produzindo energia. Limpar o karma seria limpar essas sementes que nós deixamos? Exatamente. Né? Na psicologia Yogacara você tem dois tipos de sementes. Você tem sementes maculadas ou imaculadas. As sementes maculadas são as sementes manchadas pelos venenos, ou seja, a ignorância, a cólera e a ganância. E as sementes imaculadas são as sementes purificadas disso, né? Então, a meta seria, então, diminuir paulatinamente as sementes maculadas e substituí-las por sementes imaculadas, né? Em japonês se diz muronoshuji, são as sementes imaculadas, uronoshujo são as sementes manchadas, né, pelos venenos mentais, né? Quer dizer, a meta é eliminar os venenos mentais. Compreendi. Reverendo, a gente já está com 1 hora de conversa, eu acho que já está bom por aqui. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de estar passando, que eu não quero que fique muito cansativo? É só lembrar uma coisa, existe no budismo japonês escolas monásticas e escolas leigas, né? A verdadeira escola da terra pura é uma forma leiga, e o budismo leigo ele está na raiz do budismo japonês, porque o primeiro apóstolo do budismo japonês não foi um monge, mas foi um príncipe, um estadista, o príncipe regente Shotoku, que governou o Japão no fim do século VI, início do século VII. Ele criou uma legislação, a primeira lei escrita do Japão, inspirada nos princípios budistas, inspiradas no princípio de harmonia e de não violência, e ele não era monge, mas ele era um budista erudito. Ele costumava colocar
uma estola budista como essa por cima das suas vestes de estadista e dava aulas de budismo na corte. Então, desde os primórdios, né, do budismo japonês, existe essa tradição de um budismo leigo, até um estadista, né, se ele for bem intencionado, ele pode ser um mestre, um ministro do Dharma. Né? Então, no budismo japonês existem escolas monásticas e escolas leigas. A nossa escola, a verdadeira escola da Terra Pura, se situa nessa linhagem, né, de um budismo leigo, em que o sacerdote se mistura com pessoas comuns, né, não vive em mosteiro, nem segue regras monásticas, né, e nós consideramos esse príncipe regente Shotoku, né, como, digamos assim, o grande patrono, o grande inspirador, né, dessa linhagem de budismo leigo. Né. Aliás, mais uma coisa, esse ano nós estaremos comemorando os 1.400 anos do falecimento do príncipe regente Shotoku. Haverá uma série de celebrações nos templos no Japão e eu pretendo também fazer alguma coisa por aqui, nesse sentido, que é uma figura muito pouco conhecida, que é muito pouco explorada, mas eu acho que ele tem uma importância muito grande, né, para entendermos a trajetória, né, da evolução do budismo japonês. Quando for fazer essa celebração, a gente informa o pessoal aqui, os ouvintes do canal. Eu também faço a divulgação aqui para que todos fiquem sabendo. Reverendo, uma curiosidade, eu já assisti outras entrevistas contigo, né? Ainda não tive o prazer de me encontrar pessoalmente, e eu vejo que o senhor usa, né, esse japamala em formato de crânio, né? Que as contas são em formato de crânio. Eu sempre fiquei um pouco curioso, o senhor poderia explicar o significado dele? Isso foi feito por uma das nossas ministras do Dharma lá do norte do Paraná, de Apucarana, né? Ela tem essa habilidade, né? E a caveira é um lembrete para a gente não esquecer da impermanência das coisas. A impermanência é um princípio básico do budismo. Tudo se transforma na natureza, nada permanece como está, né? A nossa vida é instável, é fugaz, é passageira, né? Então é para você estar permanentemente ciente, né, de que nosso destino no final será esse aqui, né? Será virar uma ossada branca. Aliás, nós temos um texto que a gente lê nos ritos fúnebres que se chama A Carta sobre a Ossada Branca, que diz assim: de manhã ostentamos faces rosadas, à tarde podemos estar reduzidos a uma ossada branca. Então a vida é fugaz, é passageira, nada é permanente, nada é estável. Então habituem-se a encarar a vida como um processo dinâmico de contínuas transformações. Isso. E o senhor tem um bom conselho para as pessoas lidarem com a impermanência, principalmente com a perda de familiares, perda de entes queridos? Geralmente nós vemos a impermanência como alguma coisa dolorosa, como alguma coisa que traz sofrimento, né? Mas o próprio sofrimento é impermanente também, né? O sofrimento não vai durar para sempre, né? Então a mensagem é: assim como a felicidade é passageira e depois da felicidade vem a dor, não desanime não, que a dor também ela é passageira. Aguenta um pouco aí que já vai passar. É por aí. Tá bem. Querido reverendo, eu agradeço imensamente o senhor por ter aceitado o convite, por ter participado aqui. A gente já está com um pouquinho mais de 1 hora, então vai ficar um pouco cansativo até para as pessoas que estão nos ouvindo. Mas eu gostaria de deixar o convite aberto, assim, sempre que o senhor quiser voltar aqui para o canal, as portas vão estar sempre abertas. E, se possível, em breve, poder te chamar novamente aqui para conversarmos mais um pouco.
Eu agradeço bastante essa oportunidade que me foi dada e aproveitarei o seu oferecimento. Vamos manter esse canal de comunicação aberto. Sempre que eu tiver alguma novidade, eu entrarei em contato. Muito obrigado. Né? E paz e luz para todos. Namanda.